galera! Fala turma! Mais um vídeo sobre Manual de Redação Oficial e Padronização de Atos Administrativos da Unesp. Sempre na descrição do vídeo, o link para acesso direto a este manual. Tá aqui a questão. Algumas pessoas acham fáceis, outras entendem que são difíceis, mas tá aí. E já caiu deste jeito em prova anterior, galera. Então, inspirado na banca VUNESP, mais uma questão para o nosso teste, treinamento. Marque a alternativa com duas redações em conformidade com o ensinado no manual. Porque o manual de redação da Unesp nos ensina bastante coisa, né? A. Acusamos o recebimento de. Também solicitamos a Vossa Senhoria. B. Conforme entendimento anterior. B. Segue anexa à certidão. C. Passo às suas mãos. Como dissemos acima. D. Assuntos em referência. Recebemos o documento. Escola, estamos anexando. Por oportuno julgamos. E aí, você acha fácil, difícil? Bem legal esta questão, que em uma alternativa, vou falar uma coisa que talvez muita gente percebeu no manual. Houve algo ali no manual que numa parte disse uma coisa e na outra parte se contradisse? Será? Então você vê no manual que existe uma parte lá que fala, olha, não use acusamos o recebimento, vá direto, recebemos. Mas fala para utilizar solicitamos, ao invés de pedimos a Vossa Senhoria. Não é assim? Mas vamos à fundamentação para não perdermos tempo. Acusamos o recebimento, prefira recebemos. Pronto. Anteriormente, anterior. Olha aqui, conforme entendimento anterior, ele pede para você preferir especificando a data, conforme entendimento do dia 31 de março. Tá vendo? Então, acusamos o recebimento de? Não. Solicitamos? Beleza. Conforme entendimento anterior? Não. Anterior quando? Diga a data. Segue anexa à certidão? Isso aqui eu vou pôr na cor amarela porque você vai olhar o manual e diz lá que está certo. Mas o manual também, em determinada parte, diz ou você escreve segue a certidão ou você escreve anexa a certidão. Ou então, anexamos a certidão. Encaminhamos a certidão. Então, houve talvez uma contradição no manual, mas nós não estamos aqui para brigar com a banca, tampouco com a redação desse importante manual. O importante é que, se você quer alternativa com duas redações de acordo com o manual, na alternativa B, se você estava em dúvida quanto à segunda redação, na primeira não há discussão. Sempre diga conforme entendimento do dia 31 de maio. Ok? Vamos seguindo. Passo às suas mãos, expressão desnecessária. Como dissemos acima, não há necessidade de repetir e ainda avisar que está repetindo. Tudo aqui não está de acordo com o manual. Assuntos em tela diz para preferir. Assuntos em referência. Acusamos o recebimento de diz para utilizar recebemos. Então você vê, assuntos em referência é o preferível. Ok. Recebemos o documento foi o que acabamos de ler. Por isso é a resposta da questão. Estamos anexando, além do gerúndio desnecessário, coloque. Anexamos isso, enviamos isso, encaminhamos isso. Tá ok? E olha aqui. Use um só verbo. Enviamos, ou anexamos, ou encaminhamos. E por oportuno julgamos, evite julgamentos. Tudo errado na alternativa E. Apenas a alternativa B eu peço gentilmente para vocês observarem no manual. É verdade ou não que ele diz para não utilizar segue, anexo, isso? Ele fala para dizer
segue isso. Ou então, anexo isso. Tá ok? Ou não? Vamos lá. Outra questão. De acordo com o manual que estamos estudando, é a declaração informando que algo foi acrescentado a um documento anterior ou, ainda, a verbação feita abaixo dos textos ou no verso de decretos e de portarias pessoais, nomeação, promoção, transferência, readaptação, recondução, exoneração, demissão, aposentadoria, etc. É o que? Homologação, resolução, visto, apostila, autorização. Fácil ou difícil? Pode cair na sua prova sim, porque a banca já cobrou deste jeitinho. Você vê que é a apostila. E tem mais sobre a apostila no manual. Mas o que está na cor azul fundamenta a resposta para a questão ser a alternativa D de dado. Tudo isso daqui, ó, definição de apostila. Declaração informando que algo foi acrescentado ao um documento anterior, etc e tal. E olha que legal esta parte aqui. Já imaginou, galera? A apostila deve ser publicada na imprensa oficial. É uma obrigação, turma. Se estiver na sua prova, a apostila pode ser publicada? Errado, ok? Outra, segundo o manual, são requisitos de atos administrativos para sua formação que constituem sua própria infraestrutura, exceto galera, casca grossa, casca dura, esperta, com S e com X. Já viu, exceto, vai grifar na prova. E assim, 4 alternativas são requisitos, uma não é. Mas algumas pessoas vão errar esta questão, porque decorou, né, um mnemônico COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. E aí a pessoa olha na alternativa A, conteúdo. Opa, o CO do COFIFOMOB é competência, conteúdo não tem. E aí a pessoa fala COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivação, objeto, falta objeto, é conteúdo, marcou, errou. Sim, errou. Quem estuda direito administrativo sabe melhor do que eu o porquê de a resposta não ser a alternativa A, porque a alternativa A é requisito sim, é sinônimo de objeto. Então está lá no mnemônico COFIFOMOB. Ok? Objeto e conteúdo, conteúdo e objeto, mesma coisa. Agora, motivação não é a mesma coisa que motivo. Por isso, a resposta desta questão, que pede aquilo que não é requisito do ato administrativo, D de dado. Olha aqui, está no manual, o ato administrativo exige também 5 requisitos. COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando fala de objeto, está lá no manual, no item 1.5. Objeto ou conteúdo é o efeito jurídico imediato que o ato produz e segue a explicação. Agora, não diz no manual o motivo ou a motivação. E percebam, fui à internet e busquei isso aqui, mas talvez um exagero, uma extrapolação, você não precisa saber disso, não está no manual. O que você precisa saber é que motivo e motivação são coisas diferentes. No ato administrativo, o motivo é a razão subjacente, a causa fática ou jurídica que justifica a prática do ato. A motivação, por outro lado, é a formalização e o ato de expor por escrito esse motivo. Em outras palavras, o motivo é o porquê o ato foi realizado, enquanto a motivação é a forma como a administração explica esse porquê. Tudo confuso, loucura, mas só lembrar, motivo e motivação não são sinônimos. Então, se a questão pede requisitos dos atos administrativos, eu tenho competência, legal, forma, legal, finalidade, legal, e objeto, que é a mesma coisa que conteúdo, porque está no manual, objeto ou conteúdo. Motivação, não. Ok? Sem dúvidas, sem discussão. Conforme o manual, é o encerramento da comunicação.
e deve ser alinhado ao parágrafo e finalizado com vírgula. Fábio, fácil demais, tá bom, mas muita gente não sabe, não estudou o manual, nunca viu um documento. É endereçamento? É identificação do signatário? É vocativo? É fecho? É identificação do documento? E aí? Identificação não é, Fábio, porque a identificação é no começo. Turma, galera, veja que realmente é fecho, porque é o encerramento da comunicação, e os fechos devem ser alinhados ao parágrafo e finalizados com vírgula. O que é o fecho? Atenciosamente, vírgula. Ou então, respeitosamente, vírgula. Estude isso, porque já foi cobrado em provas anteriores. Quando se usa o atenciosamente? Quando se usa o respeitosamente. Resposta da questão, sem dúvida, fecho. Fechou o vídeo? Não. De acordo com o manual, ato administrativo discricionário e precário, pelo qual o poder público faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo ou o uso especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas pela administração. A lei número tal a define como uma delegação, a título precário, da prestação de serviços públicos. Estamos falando do quê? Concessão, permissão, admissão, licença, autorização. E aí? Talvez a questão mais difícil do vídeo. Ganharia o ponto? Vamos à fundamentação? É permissão. E olha que legal. Lá no manual, no item 2.8.6, diz que a lei número 8987 de 95 define a permissão como uma delegação a título precário, né? E delegação da prestação de serviços públicos. Por isso, realmente é permissão. Não é concessão, não é admissão, não é licença, não é autorização. Acabou? Olha essa questão. Essa sim, hein? Assinale a alternativa em conformidade com o manual. Então, uma alternativa bonitinha, de acordo com o manual. 4 alternativas com algum erro. Palavras trocadas, uma palavra a mais, uma palavra a menos. Não importa. E aí? As partes de uma ata variam segundo a natureza das reuniões cujos eventos se registram. Por isso, não há padrões a serem seguidos. Opa, então porque as atas variam, não há padrões. B. A finalidade do ato administrativo é aquela definida por lei, explícita ou implicitamente, havendo liberdade de opção para a autoridade administrativa. Está assim no manual? Existe esta liberdade? Reflexão. Regulamentos são atos administrativos normativos expedidos pelas autoridades do Executivo, ministros, secretários de Estado, reitores, ou pelos presidentes de tribunais e órgãos legislativos para disciplinar matéria de sua competência específica. São os regulamentos, esses atos administrativos? Atos declaratórios são atos em que se afirme, certifica ou reconhece determinada situação de fato ou de direito, com a finalidade de comprovação, o que consta de processo ou arquivo, ou mesmo o que somente é de conhecimento de quem assina o ato. Está assim no manual? E existem regras para a utilização de letras maiúsculas. A administração pública, na produção dos atos oficiais, deve seguir tendências ou modismo, empregando maiúsculas, negritos, sublinhados, destaques, né? E estilos em excesso que poluem os textos. Galera, turma, de verdade, a alternativa E, só se a pessoa estava bêbada ou então desinteressada, cansada, dormitando. Meu Deus, a administração deve seguir tendências ou modismo? Não dá, né? Então não seria a alternativa a ser marcada, porque pede aquela em conformidade, em consonância, de acordo com o manual. Veja, há sim padrões a serem seguidos presentes em todas as atas. Então, quando diz que não há padrões, errado. Continuando, não havendo liberdade de opção para a autoridade administrativa. Diz que há. Está errado. Não existe essa liberdade. E aí é resolução, aqueles atos administrativos que nós lemos aqui
não é regulamento. Leia resoluções, são atos administrativos e tudo ou mais que está na alternativa C. Resoluções. D de dado, atos declaratórios. Opa, legal. Declarando, hein? Você vai ser aprovada, você vai ser aprovado. Vamos lá, fé, foco, oxalá quem dera pudera. Vai dar bom. Sim, senhor. E aí? Olha lá, não deve seguir tendências, galera. Por isso que riscamos, última questão do vídeo, realmente aquela alternativa. De acordo com o manual, D de dado, atos declaratórios. Gostou? Legal? Isso aí. Quiser mais vídeos sobre o manual, escreva nos comentários. Agradeço tantos e tantos gentis comentários. Também agradeço as críticas, porque quero evoluir. Bons estudos e até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até mais ver.